Pessoal, olha só que bacana. Esse aqui é um cactus que uma amiga minha me deu há muitos anos atrás. Ele tá cheio de muda. Vou estar tirando essas mudas e produzindo alguns vasinhos para estar dando de presente para alguns clientes e alguns amigos. Eu estou gravando esse vídeo também para estar mostrando para vocês um pouco do processo de produção. Eu separei essa bancada aqui, que é uma bancada que eu uso para estar produzindo os bonecos de arame e fazendo alguns acabamentos. E aqui eu separei um espaço para estar mexendo com as plantas. Aqui embaixo eu guardo alguns materiais. Tem ali o cimento, algumas peças estragadas aqui que eu uso para estar produzindo arte também. Tem aqui mais uma peça aqui em fase de acabamento. E aqui eu tenho alguns materiais guardados, tá vendo? Tem tinta, tem pigmentos, pincéis e aqui alguns utensílios. Aqui nesse outro setor eu trabalho mais com ferro. Eu uso muito essa bancada, essa mox aqui, que é para prender a peça, e a gente consegue dar também bancadas nessa área aqui para eu conseguir dar algumas formas ao ferro. E aí, ó, eu tenho outras ferramentas aqui, serra circular. Eu uso muito para trabalhar com madeira, material que eu tenho usado muito nos dias de hoje. Aqui eu tenho também alguns materiais separados, a sucata de ferro, que é um dos principais materiais que eu uso, aqui do lado também. Eu já deixo um pouco separado para eu não ter tanta dificuldade para estar encontrando o que eu preciso. Aqui é um outro material suporte que eu estou usando bastante, que são as palhas de coco, os casqueiros de coco. Tem produzido trabalhos bem bacanas, Eu pendurei algumas ferramentas aqui, Isso facilita na organização do dia a dia. E olha só, aqui tem um tripé que eu uso para fazer as gravações. Tem um suporte de plantas que eu estou finalizando. Essa bancada aqui eu uso bastante. Eu vou dar uma esvaziada nela, mas olha para você ver quanta coisa está sendo produzida. Então eu tiro tudo e fico com uma peça por vez, fazendo o que precisa ser feito nela. Aqui embaixo tem material de elétrica, tem algumas tintas, um projetinho ali guardado. Aqui também eu tenho alguns materiais guardados que ficam posicionados aqui de forma a facilitar a produção em cada ponto. Então o que eu tentei fazer foi isso, separar alguns setores de produção e colocar ali os materiais mais adequados para aquele tipo de trabalho. E aí eu fiz esse formato em U, para eu estar produzindo. Esse é o meu ateliê hoje. Virou uma espécie de usina de produção, cultural, artística e visual. Bom, e aqui a gente conseguiu fazer um escritório, onde eu tenho aqui os materiais que eu uso no dia a dia, os projetos, ali alguns livros, alguns arquivos, Aqui em cima eu deixo o notebook, algumas anotações, e aí eu estou cuidando cada vez mais da organização para que as encomendas não atrasem, e os projetos não passem do prazo. Aqui eu tenho um banner da minha primeira exposição, editado por Deise Martins. Recebi uma força de muitos amigos na época, Fabrício Mota, Eduardo, minha mãe e muitas outras pessoas, não vou nem falar para não deixar ninguém de fora. Mas aí eu tenho essa organização aqui, que me ajuda também a eu estar fazendo as entregas, certo? Então aqui nessa sala eu consigo reunir algumas esculturas e utensílios artesanais, todos eles produzidos a partir da sucata do ferro ou dos materiais encontrados na natureza. E a temática principal trabalhada aqui é a cultura do povo do norte de Minas, principalmente do povo barranqueiro, com representações fortes aqui das figuras das lavadeiras, dos pescadores, dos vazanteiros, dos santos, e as figuras folclóricas, como as sereias, as carrancas. Aqui eu tenho umas lamparinas do meu amigo Daniel, lá de Pirapora, um funileiro fantástico. Tenho aqui um troféu produzido com temática barranqueira, tem aqui os desenhos da ponte, do peixe, do sol. Então com esses trabalhos eu consigo participar de feiras, de exposições, de festividades artísticas e culturais aqui da cidade. Então espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco aqui dos bastidores. Se quiserem algum trabalho é só entrar em contato, e em breve a gente vai ter muita coisa nova pronta também. Aqui é uma escultura de um peixe, de 2 metros. A gente está vendo a possibilidade de ir para alguma praça, mas em breve a gente vai ter novos trabalhos. E quem gostou, dá uma curtida aí e segue a gente no Instagram, tá ok? Um
Forte abraço, pessoal, e até a próxima.